A história da Rússia. O antigo império que se estendia pelo leste da Europa e da Ásia, hoje a Rússia, é o território que até 1991 liderava a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, estabelecida após a Revolução de 1917. A organização política dos eslavos orientais era tribal quando os vikings começaram a navegar e comerciar pelos rios russos. Durante um tempo, os povos eslavos tinham um controle da maior parte do território russo, mas foram derrotados pelos vikings. Os vikings fundaram o Principado de Kiev, e com isso chegaram à fronteira com o Império Bizantino, com quem estabeleceram acordos comerciais no ano de 911. A morte do líder viking Laroslav fez com que Kiev decaísse, e o Império Russo se dividiu em pequenos grupos guerreando entre si. Com isso, vários povos estrangeiros passaram a invadir o território, que passou a ser comandado por vários povos diferentes. O governo seguiu de mão em mão até chegar em Nicolau II. Ele subiu ao trono em 1894 e ficou conhecido como um líder muito fraco, facilmente dominado por outros. Em seu mandado, o número de ataques terroristas aumentou significativamente, e as ideias socialistas começaram a se disseminar, e adversidades com o Império Japonês fizeram com que começasse a Guerra de 1904, guerra essa que a Rússia perdeu. O movimento socialista aumentou, e um de seus atos mais memoráveis foi o Domingo Sangrento, dia em que houve uma manifestação pacífica dos defensores do socialismo, porém muitos protestantes foram assassinados. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve o início da Guerra Fria, um conflito político e ideológico entre os Estados Unidos, bloco capitalista, e a União Soviética, bloco socialista. Fatores internos associados à economia e ao regime político dificultaram a comunidade da União Soviética, e reformas entre os anos de 1980 e 1990 conduziram ao fim do bloco e à reabertura da economia russa. O último líder russo dessa época foi Mikhail Gorbachev. Em seu governo, os países membros da União Soviética votaram pela extinção do bloco. Ainda em seu mandato, houve o acordo para a diminuição da produção de mísseis nucleares de médio e pequeno alcance. Depois do governo de Mikhail Gorbachev, a Rússia passou a ser comandada do jeito que é até hoje, como uma república federal semipresidencialista. O país possui assim um presidente e um primeiro-ministro, que são respectivamente o chefe do Estado e o chefe do governo. A Assembleia Russa é o principal órgão do poder legislativo do país, sendo composta por duas câmaras, Duma, Câmara Baixa, e Conselho da Federação, Câmara Alta. A Rússia atualmente é o maior país do mundo em extensão territorial, localizando-se em dois continentes, Europa e Ásia, e sua capital é Moscou. A Rússia possui uma linha costeira de 37.653 km, encostada ao norte com o Oceano Ártico. O oeste do território russo fica na Europa e faz divisa com os seguintes países: Noruega, Finlândia, Estônia, Letônia, Belarus, Ucrânia, Geórgia, Azerbaijão e noroeste do Cazaquistão. O Oblast de Kaliningrado fica localizado também no leste europeu, entre a Lituânia e a Polônia. A porção asiática do território russo, além de parte do Cazaquistão, faz fronteira com a Mongólia, China e uma estreita faixa da Coreia do Norte. Eu sou o Alisson, vou falar sobre a população da Rússia. A Rússia tem 144 milhões de habitantes. O IDH da Rússia é muito elevado, ele é de 0,824. A taxa de natalidade na Rússia é de 9,8% no ano de 2021. A taxa de mortalidade na Rússia no ano de 2021 foi de 14,6%, que dá aproximadamente 2.134.097 pessoas. A capital, Moscou, é a cidade mais populosa da Rússia, com 12.476.200 milhões de habitantes. 76% da população russa vive em áreas urbanas. A idade média da população da Rússia é de 40 anos,3. Pessoas que nascem na Rússia têm uma expectativa de vida de aproximadamente 72 anos. A maior parte da população russa vive na parte europeia do país. Economia da Rússia. A Rússia conta com uma economia diversificada, que vem modernizando-se ao longo dos últimos anos. O setor terciário é o principal da economia russa, em especial as atividades de comércio e serviço. Já o setor secundário está ancorado na indústria bélica, manufatureira, química, cimenteira e alimentícia. O setor primário também é importante para essa nação.
Há na Rússia uma grande produção de minérios, carvão mineral, petróleo e gás natural. A exploração de madeira também é recorrente. Por sua vez, na agricultura, destaca-se a produção de cereais, como trigo e tubérculos, como batata e beterraba. Já na pecuária, predomina a criação de bovinos e suíno e a pesca. A Rússia passou por profundas mudanças políticas e econômicas nas últimas décadas. Por isso, houve alterações intensas em sua infraestrutura. O país conta hoje com um robusto sistema de serviços públicos. O acesso à saúde e à educação é ilimitado para toda a população. No mesmo sentido, a oferta de serviços como energia e comunicação é especialmente abrangente no país. A Rússia detém uma grande infraestrutura de transporte, desde rodovias e ferrovias até modos mais modernos, como gasodutos. O país é um centro logístico importante entre a Ásia e a Europa, portanto, sua sólida rede de infraestrutura é um componente fundamental para a economia local. O seu produto interno bruto hoje é de 1,483 trilhões e a renda nacional bruta é de 4,36 trilhões. O produto interno bruto da Rússia avançou 3,5% no primeiro trimestre de 2022, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo informou o Rossat, agência de estatísticas estatal russa. Grande parte da Rússia é feita de planícies, contendo poucas árvores que são chamadas de estepes. Já na região da Sibéria, o que predomina é as florestas de taiga. A Rússia possui a maior extensão florestal do mundo, assim conhecida como os pulmões da Europa. Ela só perde para a Amazônia com relação à quantidade de dióxido de carbono que absorve. A Rússia possui um total de 800 milhões de hectares de florestas. A Rússia possui um extenso litoral com mais de 37 mil quilômetros de extensão pelo Oceano Pacífico. Mais de 70% do território russo é de planície. A parte sul e leste são predominantemente montanhosas. O pico mais alto da Rússia é o Monte Elbrus, a 5.642 metros acima do nível do mar. O país tem 4 climas diferentes: ártico, subártico, temperado e subtropical. As características das estações são inverno longo e nevoso, uma primavera temperada, verão curto e quente e outono chuvoso. No inverno, as temperaturas podem chegar a menos 60 graus Celsius. Já no verão, as temperaturas chegam a 45 graus Celsius. A invasão russa contra a Ucrânia. A Rússia sempre foi considerada um país hostil e está envolvida na guerra que acontece atualmente. No dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu o território ucraniano, que originalmente era um território russo, depois de alguns meses de tensão diplomática entre esses dois países. O motivo mais aparente dessa invasão é a possível ingressão da Ucrânia na OTAN. Com isso, o território ucraniano seria protegido direta e indiretamente pelos países já membros, e se fortaleceria bastante, oferecendo riscos à Rússia. Porém, muitos interpretam essa invasão apenas como uma tentativa russa de retomar o controle do território. A maior parte dos países dá apoio à Ucrânia nessa guerra, pois as tropas russas feriram muitos civis inocentes. A guerra segue até os dias atuais e ainda não se sabe ao certo qual será seu desfecho.